reafirmo com serenidade e firmeza o sentido do gesto que pratiquei no ato público interreligioso realizado na Catedral da Sé, em São Paulo, em 25 de outubro, por ocasião dos 50 anos do assassinato sob tortura do jornalista Vladimir Herzog. Naquela cerimônia, pedi perdão falando em meu nome, na condição de presidente do Superior Tribunal Militar, a todas as vítimas de graves violações de direitos humanos, à sociedade civil e à história do país. Tratou-se de gesto eticamente republicano e constitucionalmente afinado com a memória, a verdade e a não repetição de violências. Certa de que a dor transpassa o coletivo e que muitas vezes, como eu, e muitas famílias, tem registros de lágrimas derramadas por familiares martirizados pela ditadura. Diferentemente das palavras pronunciadas por Sua Excelência, o ministro Tenente Brigadeiro do Ar, Carlos Augusto Amaral Oliveira, conheço bem a história. Uma memória bem catalogada, onde não há dúvidas sobre os seus contornos. Faço constar por necessário que minha manifestação foi proferida em primeira pessoa e na qualidade de presidente do STM, em estrito limite institucional, investida que estou de munus público constitucional inerente ao cargo que exerço e que independe de autorização plenária. Jamais foi atribuída ao conteúdo do meu pronunciamento a expressão de opiniões individuais de quaisquer outros ministros. E no tocante à Sua Excelência, ministro Tenente Brigadeiro do Ar, Carlos Augusto Amaral, eu jamais teria o que dizer em seu nome. Na tentativa de ampliar o alcance das minhas palavras, demonstra pretexto para ataque pessoal. O próprio orador, ao afirmar que eu não falasse em seu nome e sugerir que eu devesse estudar um pouco mais a história do tribunal, tornou inequívoco o viés pessoal e desqualificador da crítica. Por si só, o fato de somente após 217 anos da Justiça Militar, uma mulher ocupar a presidência do STM, sinaliza marco de ruptura em uma das instituições historicamente dominadas por homens, com estruturas hierárquicas permeadas por valores patriarcais. Por isso, diante deste cenário, registro minha trajetória acadêmica e profissional, não por vaidade, mas para repelir a desqualificação com viés de gênero que historicamente tenta minimizar a autoridade técnica de mulheres em posições de liderança. Sou doutora com louvor em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Minas Gerais. Mestra com distinção em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade Católica Portuguesa. E condecorada com doutorados honoris causa em universidades pátrias e estrangeiras. Fui aprovada em primeiro lugar no concurso de Procuradora Federal da Advocacia Geral da União, de onde sou egressa. Escrevi vários livros e artigos publicados no Brasil e no exterior, um dos quais, precisamente, sobre o golpe de 1964. Exerço a docência em universidades brasileiras e também como professora visitante nas estrangeiras, tudo conforme atesta o meu currículo Lattes, publicado na plataforma do CNPq, documento público, portanto, que esmiuça em 162 folhas as minhas atividades profissionais e científicas ao longo da vida. Por certo, a divergência de ideias é legítima. O que não é, foi o tom misógino, travestido de conselho paternalista, sobre estudar um pouco mais a história da instituição adotado pelo interlocutor. Uma instituição que integro há quase 2 décadas e bem conheço. Essa agressão desrespeitosa não atinge apenas essa magistrada. Atinge a magistratura feminina como um todo, a quem devo respeito e proteção. E, nesse sentido, agradeço as manifestações recebidas pelas juízas, desembargadoras e ministras, pelas professoras, advogadas, juristas, enfim, pelas mulheres e pelos homens filógenos que se manifestaram em apoio à minha pessoa. E será por dever de ofício, de consciência
e em prol das gerações futuras, que reafirmo hoje neste plenário o compromisso feito na Catedral da Sé no dia 25 de outubro, o de resistir. Cumpre-me esclarecer que o gesto de pedir perdão não revisou o passado com o intuito de humilhação e nem tampouco revestiu-se de ato político partidário. Foi ato de responsabilidade pública, inscrito na melhor tradição das instituições que reconhecem falhas históricas para que não se repitam. Trata-se de um dever cívico republicano decorrente da Carta Magna e das convenções e tratados internacionais nos quais a República Federativa do Brasil é signatária. O pedido de perdão feito pela minha pessoa na qualidade de presidente da Justiça Militar da União não é uma novidade na postura ética que norteia a atuação judiciária. Recentemente, o então presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Luiz Roberto Barroso, pediu perdão à senhora Maria da Penha Fernandes em 7 de agosto de 2024, em nome de todo o judiciário pátrio, gesto louvado precisamente por admitir as falhas e omissões judiciais e reforçar a dignidade humana. Seu pronunciamento repetiu-se em vários locais públicos, inclusive no plenário da Suprema Corte, sem qualquer confronto de seus pares. Dever público compreendido. Contudo, surpreendentemente, os contornos foram diferentes em meu pronunciamento. Um pedido de perdão deve ser enaltecido como um ato de maturidade democrática, baseado em princípios universais de reparação histórica. O que fiz, em razão das violações aos direitos humanos ocorridos no período da ditadura civil-militar, tem um significado inequívoco. Constitui um gesto de profundo respeito às vítimas e de compromisso com o Estado democrático de direito. A Constituição de 1988, nascida do trauma de 21 anos de regime autoritário, clausula como pétreos as garantias fundamentais inerentes à pessoa. O artigo 1º, incisos 3º e 5º, juntamente com o 5º, asseguram-nas como invioláveis e estabelecem o direito à memória, à verdade e à reparação. Foram elas que sustentaram meu gesto. Elas e o juramento por mim firmado quando de minha investidura no Poder Judiciário de cumprir e de fazer cumprir as leis do país. Por certo, o debate crítico sobre decisões judiciais, inclusive sobre casos de enorme repercussão social, é legítimo, tal qual ocorreu com o processo conhecido como caso dos 80 tiros, no qual divergi veementemente, porém respeitosamente, de Sua Excelência, o ministro Tenente Brigadeiro do Ar, Carlos Augusto Amaral, relator da apelação. A crítica jurídica cabe. Ataques de cunho pessoal e misógino, não. Por fim, cumpre-me esclarecer as insinuações de ausência por 3 dias desta corte, feitas por Sua Excelência, o ministro Tenente Brigadeiro do Ar, Carlos Augusto Amaral, o que teria o levado a proferir suas palavras ofensivas sem eu estar presente à sessão. Ao contrário do afirmado, eu me encontrava, sim, no STM nos dias 28 e 29 de outubro. No dia 28 de outubro, estive fora do plenário devido à comemoração do Dia do Servidor Público, da JNU, em virtude das homenagens realizadas quando proferi discurso de agradecimento aos serventuários da Justiça, que, ao lado dos colaboradores e terceirizados, são os grandes responsáveis pelo bom funcionamento dessa jurisdição. Jamais me furtaria de lá estar. Já no dia 29 de outubro, em prosseguimento à campanha de conscientização do Outubro Rosa, estive na palestra sobre o câncer de mama, no auditório desta casa, onde novamente me pronunciei no encerramento. Fim da atividade, dirigi-me ao pleno e presidi o restante da sessão de julgamento, fato olvidado por Sua Excelência, o ministro Tenente Brigadeiro do Ar, Carlos Augusto Amaral, ocasião em que teria a oportunidade de malferir-me na minha presença. Finalmente, no dia 30 de outubro, me ausentei efetivamente do STM por ter viajado para a cidade de Goiânia para realizar palestra no Tribunal Regional do Trabalho, ao lado dos ilustres ministros do TST. É de sabença pública
sobretudo pelos ministros dessa casa, a gratidão que a Justiça Militar Federal tem para com a trabalhista, que neste ano possibilitou que adquiríssemos a sede da 11ª Circunscrição Judiciária Militar. Isso gerará uma economia orçamentária mensal de R$ 575 mil, totalizando R$ 10 milhões anuais para os cofres públicos. Portanto, aceitei e aceitarei todos os convites que me forem formulados por aquela jurisdição a quem sou tão grata, tão amiga e tão próxima. Eu finalizo enfatizando meu respeito aos colegas deste plenário e a pluralidade de ideias. E investida da autoridade constitucional que me outorga a Carta Cidadã, reitero o compromisso da minha presidência com os direitos humanos e o regime democrático, bem como a urbanidade no trato institucional. É assim que a Justiça Militar da União serve com honra ao Estado brasileiro. Eu passo a palavra aos senhores ministros. Ministra Verônica. Senhora presidente, demais ministros, colegas, eu ia apenas salientar que hoje é dia de efeméride, mas eu posso fazer isso na sessão de amanhã, senhora presidente. Não. Com a palavra o ministro Amaral. É claro. Bom, senhora presidente, doutor Giovanni Ratacasa, nosso procurador-geral, doutora Sons, demais ministros, boa tarde. Obviamente não vamos ficar criando polêmica aqui, né, ministra? Porque, eu acho que é o que eu disse aquele dia. Na verdade, é só para corrigir, quando eu disse que me causava, assim, uma pena a senhora não estar presente na hora do ler, porque estava acabando a semana, o pronunciamento tinha sido no sábado, se não me engano, e aí eu não teria oportunidade hoje, realmente não seria oportuno, até porque eu não sabia se a senhora viria. Quanto a senhora está aqui no dia 29, a senhora presidiu a sessão, somente 2 julgamentos. A senhora se ausentou por volta das 18 horas e não voltou mais para fazer o encerramento. Exatamente, para que o ministro eu venha na sua despedida. Eu sei, mas eu não estou ofensivo com relação a isso. Eu estou dizendo que a senhora colocou... presidir antes de partir. Só para esclarecer aqueles que nos ouvem. Eu sei, ministro, mas eu estou dizendo o seguinte, por isso que nós não falamos no dia 29 com a sua presença, porque a senhora não abriu a sessão, começou o julgamento, a senhora chegou no meio da sessão, agora antes do julgamento encerrar, com a deferência ao ministro Benzi, claro, e é bonito, fiquei super emocionado, mas não houve a oportunidade. Achei até que a senhora viesse no dia 30, na quinta-feira, mas a senhora não veio, como não veio o brigadeiro Joseli também, é isso, mas é só por isso, é só por questão de oportunidade. Então não tem dolo no fato de ter feito, tanto que eu comecei meu pronunciamento muito chateado por a senhora não estar presente, porque eu sou piloto de caça, eu sou militar, eu sou muito ético e sou muito transparente, a senhora sabe disso muito bem, porque nós tivemos outras conversas a respeito de pensamentos divergentes e de maneira muito clara, muito honesta, né? Enfim, mas eu tinha que registrar porque realmente me incomodou.